Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo a todos vocês, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu, como sempre, tenho uma boa palavra ao seu coração, uma boa palavra para o seu ministério. Tenho algo a dizer aqui que trará renovação espiritual. Deixe aí o seu like, compartilhe a mensagem, se sentir no coração, porque almas como você precisam também ouvir a mensagem do reino. E toque o sininho para sempre estar recebendo novas notificações. Vamos ao texto? Segundo Samuel 9:3. Não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ela da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Primeiro tópico, vamos lá. Não aceite a visão de desdém que você tem de si mesmo. Para a sociedade da época, Mefibosete não passava de um desqualificado. Para Ziba, Mefibosete não passava de um aleijado dos pés. E na própria visão de Mefibosete, ele não passava de um cão morto. A pior tragédia da vida não é a morte, e sim uma vida sem propósito. E o que significa propósito? Intenção original. É o resultado desejado por Deus. Então entenda uma coisa. Mefibosete só conseguia enxergar as suas deficiências. Mefibosete, ele só conseguia enxergar as suas fraquezas, as suas áreas vulneráveis. Ele só conseguia enxergar o cenário, ele só conseguia enxergar a estação que ele estava passando, a fase que ele estava passando, que era de muita dificuldade. E olhos que enxergam são muitos, mas olhos que têm visão são raros. Ele não tinha uma visão do futuro, porque visão é isso. Você consegue se enxergar lá no futuro. Você consegue entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você não fica visualizando somente o momento. Você não fica visualizando somente o presente. Você não fica visualizando somente aquilo que está acontecendo. Você tem uma visão de si próprio no futuro. Por isso que propósito significa intenção original, resultado desejado por Deus. Você consegue enxergar o que Deus deseja para a sua vida. Então o que você está passando é só um momento, é só uma fase. Você consegue visualizar você sendo mais do que um vencedor e vivendo o melhor de Deus para a sua vida. Esse era o problema de Mefibosete. Ele só enxergava suas áreas vulneráveis, mas ele não tinha uma visão do seu futuro. Olha, a pior coisa que existe não é encarar as afirmações de desdém das pessoas. A pior coisa que tem é você encarar as afirmações de desdém que você tem de si próprio. Porque está escrito lá em Provérbios 23:7, assim como imaginou na sua alma, assim o é. A própria Bíblia nos relata que, como nós nos imaginamos ser, nós somos. Ah, eu sou derrotado, tu serás derrotado. Ah, eu não vou conseguir vencer, você não vai conseguir vencer. Ah, Deus não tem um projeto comigo na terra. Deus não terá um projeto com você na terra. Ah, eu não vou chegar no alvo. Você não vai chegar no alvo. Você é aquilo que você diz ser. Como eu relatei aqui em Provérbios 23:7. Você já viu o que está escrito lá em Salmo 109:17? Visto como amou a maldição, que lhe sobrevenha. E, assim como não desejou a bênção, que se afaste dele. Olha como é forte esse versículo de Salmos 109:17. Visto como amou a maldição, que sobrevenha-lhe. Tem pessoas que amam a maldição, chamam seus filhos e suas filhas de retardado, chamam seus filhos e suas filhas de mocorongos, mocorongas, chamam seus filhos e suas filhas de bestas,
ou atormentado, ou atormentada, ou debilóide, ou esquizofrênico, ou João Ninguém. Então, se você está amando a maldição, ela vai lhe sobrevir. E ainda diz o versículo, e assim como não desejou a bênção, se afaste dele. Se você não ama a bênção para a sua vida, ela vai se afastar cada dia mais. Porque se você está pronunciando a maldição, ela vai sobrevir, visto como amor a maldição, que lhe sobrevenha. Então veja o que você está pronunciando. Mefibosete não tinha uma visão correta da vida e nem de si próprio. Mas Deus tinha um projeto, um plano na vida dele e conseguiu realmente endireitar ele. O Senhor conseguiu e o Senhor tem uma obra na sua vida. Ele pode endireitar tudo isso se você começar a dar ouvidos a ele. Tópico 2. Mesmo depois de uma queda que lhe causou deficiência, ainda assim o rei o manda chamar. A nossa vida é marcada por quedas, por erros, por falhas, por transgressões, por desmoronamentos. A nossa vida é marcada por momentos de tragédias, de angústias. Nos deparamos com situações as quais não gostaríamos de passar nunca, mas elas sobrevêm sobre nossas vidas também. Quem sabe você tem tido uma vida marcada por erros, falhas, quedas, deslizes, desmoronamentos, confusões, conflitos, dores, perdas. Ou quem sabe também você está tendo uma vida agora no presente, marcada por erros, falhas, quedas, deslizes, desmoronamentos, conflitos, dores, angústias, momentos de caos e tristeza. Como aconteceu com Mefibosete. Isso tem sobrevindo sobre a sua vida também. E você tem se sentido descartado, descartada, derrotado e derrotada. Mas eu tenho algo a dizer para você aqui, neste momento. Ainda assim, a palavra do Senhor para a sua vida continua sendo: o rei manda lhe chamar. O rei manda lhe chamar. Provérbios 24 e versículo 16 diz: 7 vezes cairá o justo, mas se levantará. Salmos 21, 24. Ainda que caia, não ficará prostrado. Então, ainda que você tenha tido uma vida marcada por esses erros, falhas, quedas e deslizes, ou a sua vida no presente está sendo marcada também por erros, quedas, falhas, deslizes, ainda assim o rei manda te chamar. Sabe por quê? Não importa quantas vezes você caiu, não importa quais ou quantas deficiências você esteja. Se você é sincero ou sincera, se você ora a Deus, você busca, se você clama, se humilha para Ele, relata para Ele as suas fraquezas, confessa a Ele que não gostaria que fosse assim, mas você não tem tido forças, então o rei, ele manda te chamar, porque ele conhece o teu coração, a tua vida e a sua história. O rei manda te chamar. Tópico 3. Você não será lembrado pelas suas derrotas ou decepções. A vida de Mefibosete, ela virou de cabeça para baixo do dia para a noite. Podemos até comparar ele um pouquinho com o servo Jó. Do dia para a noite, ele perde o seu pai Jonatas, ele perde o seu avô, ele perde o movimento dos pés, e ele perde a sua identidade, porque nós sabemos que Ziba relatava para toda a sociedade não o seu nome, mas sim a sua deficiência. Ele é aleijado dos pés. Mas eu quero dizer algo para você, que mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio a tantas perdas, mesmo em meio a tantas batalhas, acaba-se que no final de tudo, nós vemos aqui o seu nome relatado na Bíblia, e o que é lembrado sobre Mefibosete não são as suas deficiências, as suas falhas, as suas quedas, os seus deslizes, as suas derrotas e decepções, mas é lembrado que ele foi chamado pelo rei, ele se assentou na mesa, ele comeu e bebeu com o rei o honrou, e ele ficou participante da mesa do rei, e tudo lhe foi
restituído. Eu quero dizer para você que em meio às tempestades da vida, em meio aos temporais da vida, aos tornados, aos tufões da vida, tem também tido derrotas, fracassos, erros. Você tem perdido muitas coisas, você tem se decepcionado, você tem às vezes até se amargurado um pouco. Mas eu quero dizer para você algo muito importante. Você não vai ser lembrado pelas suas derrotas momentâneas, pelos seus fracassos momentâneos. Você vai ser lembrado como um vitorioso e como uma vitoriosa, porque Deus tem um fim bom para nós. Isso são fases e etapas, como eu sempre prego e ministro. São estações, como diz em Provérbios 23:18, porque deveras há um fim bom, não será malograda a sua esperança. Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E o fim que eu digo é uma estação apropriada, é uma fase da vida, não é quando nós estivermos velhinhos e velhinhas e não pudermos mais usufruir do melhor de Deus. Deus tem uma estação boa para você. Deus tem uma fase boa para você. Você não vai ser lembrado pelas suas confusões, conflitos, erros, suas derrotas momentâneas, as suas decepções, amarguras. Você vai ser lembrado, lembrada pela vitória, pelo êxito, pelo triunfo. Porque Deus é aquele que garante. Tem uma palavra muito linda que diz em Isaías 43:25, eu mesmo, que apago todas as suas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Deus vai fazer um reviravolta na sua história. Tópico 4. Vou ver o tempo, eu tenho que vigiar o tempo. Mefibosete não foi curado, mas foi aceito e recebido com dignidade. E isso foi o suficiente para ele se tornar uma pessoa realizada. Segundo Coríntios 12:9, está relatado: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Então veja bem, ele tinha deficiência dos pés. Quando ele chega até o rei e ele se assenta na mesa, ele não diz para o rei: rei, eu estou muito feliz, mas não estou completo ainda. O rei poderia dizer: por que, Mefibosete? Olha a minha deficiência nos pés. Olha aí a cruz que eu carrego. Isso me deixa entristecido. Ele não disse isso. Ele se sentiu feliz e realizado. Ele não foi curado. Os pés dele não voltaram a ser novamente normais. Ele não caminhou como caminhava um dia. Ele caminhou, mas ele ficou feliz e completo, porque ele se assentou na mesa com o rei. Veja só, eu estou sentado aqui do umbigo para cima, é Miguel, mas ninguém está vendo minhas pernas, os meus pés. Qual a revelação que nós temos aqui? Na mesa do rei, na mesa da graça, na mesa da comunhão, os nossos defeitos, as nossas falhas desaparecem. Porque é assim que Deus nos vê. Ele nos vê dessa forma que eu estou aqui. Miguel, do umbigo para cima, vamos dizer, está aqui aparecendo para o Senhor com potencial, com uma chamada, com uma unção, com eloquência, pregando a palavra, desbravando, ainda que com muitos levantes, perseguições, acusações, críticas. Eu estou aqui, Deus me vê assim, Deus te vê assim. Ele não vê as suas falhas e deficiências e crucifica você como as pessoas veem as suas falhas, deficiências, erros e falhas e quedas e crucificam você. Ele vê você de uma forma que as pessoas não veem e nem mesmo você se vê. Então isso que aconteceu com ele. Ele se assentou aqui, então, na mesa da graça. Quem sabe você tem se queixado a Deus por não estar conseguindo se libertar de alguns pecados que tem acompanhado você há uma vida inteira e até aqui tem realmente conseguido ter êxito sobre você e muitas das vezes você tem caído neles às vezes. E você tem se queixado a Deus porque você não quer cometer esses erros, esses deslizes, essas falhas. Você não quer mais pecar, mas esses pecados têm te perseguido. E você tem ficado triste, angustiado. Você não quer que isso faça parte da sua vida. Sabe o que o rei manda te dizer? A minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Fique na brecha. Deus está com você. Tópico 5. Deus não nos vê como nós nos vemos. É o que eu acabei de dizer. A graça de Deus faz com que os nossos defeitos, nossas falhas, quedas e deslizes desapareçam. A deficiência de Mefibosete eram os seus pés, que eram o quê? Aleijados.
Mas quando ele se assenta na mesa do rei, do umbigo para cima, Mefibosete perfeito, do umbigo para baixo, a deficiência. Mas como dizem as pessoas, o que vem de baixo não me atinge. O nosso Deus não nos vê como as pessoas nos veem. Ele vê o nosso potencial, apesar de estar vendo as nossas falhas. Ele vê o desígnio que Ele tem para nossas vidas, apesar de Ele estar vendo os nossos erros e pecados às vezes. Ele vê as nossas qualificações, apesar de estar vendo às vezes os nossos deslizes. É assim que Deus nos vê. Os seus erros e as suas falhas não vão desqualificar você para o projeto de Deus, e sim a sua desistência. Então medite sobre isso. Hebreus 12:3 está relatado: fazei, pois, veredas direitas para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie completamente, antes seja curado. Deus está no controle, fica na brecha. Tópico 6, eu tenho que cuidar o horário ali. As suas dores, perdas e fracassos não são maiores do que a sua identidade. E qual é a sua identidade? Você é mais que um vencedor em Cristo Jesus. Então vamos aqui agora narrar Romanos 8, 37 ao 39. Paulo disse: mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos conseguirá separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. Então não permita que os seus fracassos, que as suas perdas, que os seus erros, falhas, os seus deslizes, a sua falta de foco, não permita que às vezes você venha desvirtuar o seu olhar e sair realmente da vereda, e isso venha trazer consequências para a sua vida. Mesmo assim, não permita que tudo isso venha fazer com que você mude de identidade. Vou te dar um exemplo aqui. Se você for lá em Ruth 1:20, nós sabemos ali que Noemi, ela passou por perdas, fracassos, angústias, e ela se amargurou. O que ela diz em Ruth 1:20? Não me chameis mais Noemi, que significa agradável. Chamei-me de Mara, que significa amargura. Olha só porque teve perdas, momentos de angústia, tristeza, decepções, fracassos, ela amargurou e não queria mais ter a identidade que Deus deu para ela. Uma mulher agradável significava o nome dela, Noemi. Ela queria ser chamada de Mara, amargura, se amargurou. Então não faça como Noemi, não siga o exemplo de Noemi, que se amargurou com as provações e retrocedeu e voltou para trás. E perdeu a sua identidade por um momento, porque Deus também a consertou, porque Deus tinha um projeto da vida dela. Então não siga esse exemplo, mesmo que tudo isso esteja vindo sobre a sua vida, todas essas estações de lutas, não permita que isso venha mudar sua mentalidade. Não troque de identidade, você é mais que um vencedor. Continue mantendo a sua identidade. Você é mais do que um vencedor. E Deus vai executar o plano e o projeto que Ele tem na sua vida. Fique com essa mensagem no seu coração.